Olá pessoal, então vamos responder aqui o simulado 7, que foi de sábado passado, né? Então, mesmo estilo da outra questão, temos aqui os 3 pontinhos que representam alguma coisa, provavelmente alguma escola literária, né? A escola literária X apresenta linguagem baseada no cotidiano comum, né? Marcada pela tendência do cientificismo, que prolongou-se aí também lá no pré-modernismo, né? Nós vimos no outro vídeo. A oposição ao romantismo. Opa, oposição ao romantismo. Já está matando aqui. Seus escritores utilizavam a subjetividade como forma de expressão em suas obras. Seus escritores não utilizavam a subjetividade, ou seja, subjetividade era do romantismo. Essa obra aqui, aliás, esse movimento literário, ele se opõe ao romantismo. Qual é o movimento literário que se opõe ao romantismo? Que se apoia no cientificismo e que não se utiliza de subjetivismo. É o realismo, pessoal. Então marca a opção que apresenta literária, né, referente ao texto 1, realismo. O realismo. Então o realismo ele começa com Madame Bovary, de Gustave Flaubert, né, e a partir que instalou-se o ideal de que nada mais vale do que a verdade. Entra aí também o cientificismo no realismo, as ideias do darwinismo, teoria da evolução das espécies, tudo mais. Tá? Bom, vamos lá. As palavras em negrito no texto 1 apresentam, respectivamente, as seguintes formações de palavra. Vamos lá, quais são? Vamos encontrar a palavra em negrito no texto 1. Tem aqui, apresenta linguagem. Esqueçam apresenta. Vamos para a palavra linguagem. Linguagem e cientificismo. Linguagem, língua, linguinha, linguão, até o G, até o U aqui repete, né? É o radical. Cientificismo, científico, certo? Daqui evolui para ciências, ciente. Aí você recebe o ficismo. Língua recebe o linguagem, ou seja, recebem sufixo. As duas palavras são formadas por sufixação. Certo, pessoal? Então esse é o processo de formação das palavras. Tá aí, derivação sufixal, derivação sufixal. As duas. Então, lembrando aqui, o que é o processo de derivação? Nós temos dois grandes processos, derivação e o composição. O derivação recebe prefixos e sufixos. Como esse aqui recebeu o sufixo na primeira e o sufixo na segunda, as duas sofreram o processo de derivação. Derivação sufixal. Por composição, eu não recebo prefixo nem sufixo, eu recebo mais de uma palavra. Certo? Aí eu tenho que a justaposição, por exemplo, beija-flor. As palavras foram só justapostas, nenhuma sofreu nenhuma variação sonora. Agora eu tenho também a aglutinação, quando eu digo pernilongo, que é perna mais longo, o que acontece? Mudou, perna virou perne. Planalto, plano mais alto. Perdeu o O. Não é plano alto, o O sumiu, então mudou. É aglutinação também. Temos a siglamização, que forma as siglas, certo? A abreviação, que forma as abreviaturas. Os acrônimos, que são parte da palavra, por exemplo, Banorte. Banorte é um acrônimo. Banco do Norte. Então, junto uma parte da palavra com a outra parte de outra palavra, forma um acrônimo, apenas a primeira letra maiúscula. Certo? E nos processos de derivação, temos derivação prefixal, quando tem prefixo, sufixal, quando tem sufixo, derivação prefixal e sufixal, quando tem prefixo e sufixo. Quando eu não posso tirar nem o prefixo nem o sufixo, eu tenho derivação parasintética, parassíntese, né? E a derivação imprópria quando muda de classe gramatical. Então, nesse caso aqui é derivação sufixal e derivação sufixal. Língua recebe o sufixo agem, linguagem. Cientificismo, ciente,
recebe o ficismo. Então, as duas recebem derivação sufixal. Terceira questão. Marque a opção correta referente aos pronomes possessivos utilizados no texto. Seus, anáfora, suas, anáforas. É só seus e suas, se são anáforas ou catáforas. Vamos ver aqui, então, vamos direto no texto. Onde que está? Aqui, seus aqui. E suas aqui. Vamos ver a que ele se refere. Já vimos aqui que a escola literária é o realismo. Então, o realismo apresenta linguagem baseada no cotidiano, comum, marcada pela tendência ao cientificismo, a oposição ao romantismo. Seus escritores do realismo. Então, é uma anáfora da escola literária realismo. Né? Seus escritores não utilizam a subjetividade como forma de expressão de suas obras. Obras de quem? Obras dos seus escritores. Então, suas obras retoma o termo escritores. Anáfora é o termo que retoma algo já passado, anterior. E catáfora é a expressão, é o termo que que adianta o que vai ser dito à frente. Certo? Então, por exemplo, de catáfora. O vereador e o prefeito saíram. Eles foram almoçar. Mas este ainda vai chegar. 2 pontos. O presidente. Este, o da frente, é catáfora. Então, quando se refere ao anterior, é anáfora. Certo? Então, ambos os termos se referem ao termo anterior. Seus escritores, eu estou falando dos escritores do realismo. Deixa eu ver aqui. Seus escritores se referem a escritores do realismo. Então, a catáfora da escola literária. Suas obras, o suas retoma obra dos escritores. É uma anáfora de escritores. Então, vamos para a opção correta. A D, né? A C. Seus escritores. Seus, anáfora de escola literária, e suas, anáfora do termo escritores. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Quarta questão. Quarta questão. Precursor do realismo e publicação do seu romance intitulado Memórias Póstumas de Brás Cubas, no ano de 1881. Marca o início do movimento do país. Quem foi o precursor do realismo, então, com as Memórias Póstumas de Brás Cubas? Quem é o autor? Machado de Assis. É o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É o precursor do realismo. Então, o realismo começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. O naturalismo começa com O Mulato. O Mulato é de Aloísio de Azevedo. Certo? Memórias Póstumas de Brás Cubas é Machado de Assis. O naturalismo mostra mais o lado mais pobre, certo? O Mulato, o Cortiço, O Bom Crioulo de Adolfo Caminha, que é o marinheiro lá que que as pessoas que acaba matando o companheiro, né? No naturalismo você tem a zoomorfização das pessoas, as pessoas são comparadas a animais o tempo todo, tá? Então é o Mulato que abre o naturalismo, mas a principal obra do naturalismo é o Cortiço, de Aloísio de Azevedo. O Mulato também é de Aloísio de Azevedo. E no realismo, quem abre é Machado de Assis, o principal autor do realismo e o maior, provavelmente, romancista do Brasil. Vamos lá, quinta. O principal representante do naturalismo no Brasil, em sua obra máxima, O Cortiço, acabei de falar para vocês, foi Aloísio de Azevedo. O Cortiço que o próprio Cortiço era um personagem. Há aí uma prosopopeia. O que é prosopopeia? Você transforma o ser inanimado em um personagem. Ele diz o Cortiço acorda, ou o Cortiço dorme. Então o Cortiço acaba recebendo aí áreas de seres animados, então ele acaba virando personagem, o Cortiço. Mostra a exploração do proletariado, né? Vamos lá. Na calmaria do mar,
os marinheiros se fileiravam para ver o castigo que 3 deles recebiam devido a infrações dentro do navio. Olha só, na época da revolta da chibata, lembra que nós falamos aqui? Quando os marinheiros, por exemplo, na hora de passar o serviço, a faxina não estava boa, o castigo era chibata, pelo nome do marinheiro, certo? E aí houve a revolta da chibata. Nesse caso aqui não tem revolta, nesse caso vocês estão vendo que 3 marinheiros estão sendo açoitados e os outros estão vendo, certo? Devido aí a infrações que eles cometeram dentro da vida, e eles amaram, que era o bom crioulo, é o nome do principal personagem, que acabou matando seu companheiro por ciúme, né? Porque o seu companheiro teve relação com uma antiga amiga dele, que era prostituta. E aí o Amaro pegou e matou esse amigo dele, com ciúmes, que era namorado dele também, né? Virou no final do livro, virou namorado dele. Certo? Essa obra, O Bom Crioulo, é de Adolfo Caminha. Certo? Adolfo Caminha. Então, opção A, Adolfo Caminha. 7. Os termos do mar, do navio, nesta ordem, são classificados sintaticamente como? Então vamos lá, vamos ler direto lá. Do mar e do navio. Como é que eles se classificam sintaticamente? Na calmaria do mar e embaixo é dentro do navio. Vamos lá, pessoal. Quando eu tenho a preposição e outro termo, ou ele é objeto indireto, ou ele é complemento nominal, objeto direto, ou ele é complemento nominal, ou ele é adjunta de nominal. Para ser objeto direto, tem que completar o verbo, que não é o caso aqui. Ó, calmaria do mar, não está completando o verbo, está completando a palavra calmaria. Dentro do navio também não está completando, então nenhum é objeto direto. Então começa por aí. Vamos então para as outras opções. Só sobraram para nós complemento nominal ou adjunta de nominal. Quando é que eu sei se é complemento nominal? Estou terminando aqui, tá, meu filho? Quando é que eu sei que isso é complemento nominal? Vamos lá. Complemento nominal. Completa um substantivo, vou botar só SA. Substantivo abstrato. Mais nada. Com preposição. O adjunto adnominal, ele se relaciona com quem? Ele completa um substantivo, seja abstrato ou concreto, qualquer substantivo. Certo? Ele completa o adjetivo, outro adjetivo, adjunta de nominal, ou um advérbio, o adjunta de nominal. O adjunta de nominal também indica posse, preste atenção, posse. Ele especifica, dá uma característica, certo? Vamos ver então aqui, de acordo com as informações que a gente tem, se vai ser complemento nominal ou adjunto. Na calmaria do mar, calmaria é um substantivo abstrato, então já começou complicado, porque pega aqui, pode ser complemento nominal ou pode ser adjunta de nominal, certo? O complemento nominal tem que ter preposição, obrigatoriamente. O adjunto pode ter ou não, então complicou mais ainda, porque um tem que ter, o outro pode ter ou não, então pode ser um dos dois. Vamos então para os próximos elementos para nos elucidar. Certo? Vamos lá. Então, substantivos são os dois, mas aí vamos lá. Indicar posse ou característica, ou especifica na calmaria do mar. Do mar não é dono de calmaria, mas está aparecendo característica, né? Especificando tipo de calmaria, calmaria do mar. Será que dá certo? Não sei. Mas aí tem outra forma ainda. Você tenta transformar esse termo aqui num adjetivo. Solo da lua, solo lunar. Se der, é locução adjetiva. Amor de pai, amor paterno. Se der, é locução adjetiva. Carne de boi, carne bovina. Opa, se der, é locução adjetiva. Então, calmaria do mar, calmaria marítima. Pode, professor. Então é locução adjetiva, não é complemento nominal. E a outra, dentro do navio. Dentro do navio. Observe que dentro do navio está completando a palavra dentro.
que não é substantivo abstrato. Dentro é um advérbio. Se é um advérbio, é adjunto adnominal. Então, dentro do navio um adjunto adnominal, porque está sendo completada está completando o advérbio. Então, nós temos aqui adjunto adnominal e adjunto adnominal. Adjunto adnominal que pode ser transformado em adjetivo, marítimo, e aqui do navio que completa um advérbio. É, então, adjunto adnominal. Certo? Então, os dois são adjuntos adnominais, letra B mais uma vez. Vamos lá, vamos para as últimas questões agora. O termo sublinhado classifica-se como... Vamos lá, qual é o termo sublinhado? Vamos apagar aqui novamente para poder melhorar. Aqui o termo sublinhado. 3 deles recebiam devido a infrações dentro do navio. Então, na calmaria do mar, os marinheiros se enfileiravam para ver o castigo que 3 deles, o castigo, o qual, novamente o que, aqui é um pronome relativo, pode ser substituído por o qual, o castigo, o qual 3 deles recebiam. Certo? Se é um pronome relativo, mais uma vez eu tenho oração subordinada adjetiva. Se está sem vírgula, adjetiva restritiva. Se tivesse com vírgula, adjetiva explicativa. Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui. O termo sublinhado classifica-se como oração subordinada adjetiva restritiva, né? Porque não tem vírgulas. É adjetiva porque é iniciada pelo pronome relativo. E é restritiva porque não está entre vírgulas. Penúltima questão. Sob o sujeito e o predicado da última oração, pode-se classificar como? Vamos lá. A última oração. Entre eles estava Amaro. Entre eles estava Amaro. Aí vou para o verbo. Se o sujeito, vamos primeiro achar que é um sujeito, que é tudo aqui. Entre eles estava Amaro. Amaro estava entre eles. O sujeito é simples, Amaro. Certo? Agora vamos para o verbo. Se o verbo for de ligação, predicado nominal. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, virar, tornar, andar. Ele anda triste, no sentido de estado, né? Ele andou muito, já não é verbo de ligação. Ele está triste, ele ficou triste. Se esses verbos indicam um estado, a permanência de estado, a mudança de estado, são verbos de ligação. Tá? Só que observe, aí muitas vezes assim, se é verbo de ligação, predicado nominal. Se não é verbo de ligação, predicado verbal. Mas observe. Professor, tem um verbo de ligação aqui. Não tem, porque o está aqui não está indicando um estado, uma permanência de estado, ele está indicando uma posição, uma localização. Amaro estava entre eles, no meio deles, onde o Amaro estava. Então, se é uma posição, se é uma localização, ele não é verbo de ligação. Então, o predicado é verbal, não é nominal. Por exemplo, Maria ficou doente. É um estado que ela está, um estado físico que ela se encontra. Ficou doente. Ela ficou no mercado. Opa, agora é onde ela ficou, já não é mais verbo de ligação. Quando tem verbo de ligação, predicado nominal. Quando não tem, predicado verbal. Como esse está aqui não é um verbo de ligação, porque ele não está indicando o estado da pessoa e sim a localização, então se não é verbo de ligação, é predicado verbal. Se fosse predicado nominal. Beleza? Agora para fechar a nossa última questão. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão dos pombais, apenas raia, sanguínea e fresca a madrugada. À tarde, quando a rígida norteada sopra aos pombos de novo, ela serena, refutando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também todos os corações onde abotem os sonhos, por um célere voam, como voam as pombas dos pombais,
No azul da adolescência, das asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Sobre o poema, identifique o autor e a escola literária. E aí? Primeiro, é uma viagem maluca aqui, né? Quem vocês acham aí que escreveu isso aí? O que está acontecendo aqui? Observa que ele tá descrevendo o vai e vem das pombas para os pombais. Está descrevendo. A escola literária que descreve é o parnasianismo. Então, Raimundo Correia, As Pombas e os Pombais, parnasianismo, está descrevendo aí o vai e vem das pombas aos pombais. Eu falei que era a última, faltam duas, né? Aqui. Poesia repleta de misticismo, musicalidade, características exploradas sobretudo pelo uso das figuras de linguagem, aliteração, vozes veladas, veludosas vozes, aliteração que é a repetição de consoantes, assonância, repetição de vogais, né? Onomatopeia, imitação de sons, paranomásia, palavras parecidas. E ainda pela escolha de temas como amor, o tédio, a morte, a espiritualidade, certo? São características do simbolismo. Aí tem uma musiquinha, simbolismo, observe, musicalidade é marcante. Sinestesia também, que não está aqui, sinestesia, né? Sinestesia é a mistura de sensações. Tá? Então, sinestesia também, simbolismo, espiritualidade, sinestesia, aliteração, tá? São marcas do simbolismo. Agora sim, a última questão, para fechar. O castigo que 3 deles recebiam devido a infrações dentro do navio. Marca a opção incorreta. Incorreta, tenho muito cuidado com esse tipo de questão. Sobre a análise do tema. Vamos lá. O vocábulo que é pronome relativo. Será? Vamos ver. O castigo que, nós já até vimos, né? O castigo o qual 3 deles recebiam é pronome relativo. Pode substituir por o qual. Ok, A está certa. Há uma preposição sem crase pela ausência do artigo. Será que há? Aqui, ó. O castigo que eles recebiam devido a infrações. O que é devido a algo. Devido a infrações está no plural. Se tivesse o artigo, seria as infrações. Então ficaria devido às infrações. Como não tem o artigo, devido a infrações. Então está correta também a B. Né? Há uma preposição sem crase. Há uma preposição sem crase. Pela ausência do artigo. Realmente não tem o artigo. Está certo. O sujeito do verbo é recebiam o castigo. Opa, o sujeito do verbo recebiam é castigo. Vamos lá, que 3 deles recebiam. Quem recebiam? 3 deles. O sujeito é 3 deles. Está errado então. Então a opção que eu quero é incorreta, é a C. Certo? Porque o sujeito é 3 deles, não castigo, como está dizendo aqui. Há um advérbio de lugar, tem, nós já vimos, dentro. Né? E castigo é objeto direto. Recebe algo. Receber o quê? O castigo, complemento do verbo, objeto direto, pessoal. Então essa foi a correção. Espero que vocês, quem não assistiu a aula sábado aí, que tenha compreendido. Tá? O Rafael assistiu, tá? Para ele é uma revisão. O Gabriel, você já está mais afiado, acho que você vai compreender fácil. Tá? Então, bons estudos para vocês. Já vou mandar para vocês uma sequência de exercício aí para a gente resolver no sábado. Ou para mandar um vídeo e a gente tirar as dúvidas no sábado. Valeu, pessoal.